sem fazer mais nada, sem trabalhar. É só trabalhar. E quando é que voltou? Tive em Padeiro e depois tive mais o Arlindo, mas eu estive lá antes. Eu fui para lá em 74. Eu fui lá, já tinha sido 25 de abril, eu fui para lá em dezembro de 74. E sair lá não foi bem até ao fim, porque nós como deixaram de pagar 2 meses, nós tínhamos o direito de rescindir e foi então nisso que ficou na insolvência, quando o Arlindo disse que eu também lá tenho o meu dinheiro que havia de ser rescindido e não está lá, ainda hoje lá de fora. Mais ou menos assim a minha vida. Tive os meus casei, meus filhos são 5, e tenho 8 netos e agora mais um outro pequenino, e estou feliz com eles todos. Aqui estão ali estes são o meu sobrinho. Já tem a sua família formada. É uma família grande. Muito bem. Dona Lídia, quer partilhar connosco como é que foi a sua infância? A minha infância foi a coisa mais triste do mundo. Oh, então e coisas boas? Também teve coisas boas? Foi. Diga-nos assim, uma memória marcante e feliz. Mas sim, marcante. Foi uma vez que fui com uma chiba para o bode. E depois... Tratava dos animais. E depois ia apanhando lande pelo caminho. E ele dando lande, para ela ir atrás de nós. E depois chegáramos a uma aldeia que se chama Traveira, deram-nos uma barrigada de água, mais uma senhora da Venda Fé, e depois cheguei lá perto do senhor onde devíamos deixar a cabra, não deixáramos, porque ela morreu por caminho. Tive de a levar à cabeça, metade para um lado, metade para o outro. Chegou lá o senhor, desfolou a cabra e eu trouxe. Chorei tanto para chegar, porque eu estava em casa de uns patrões. E depois como é que eu havia lá entrar com a cabra morta na canastra. Essa senhora foi mais eu, mas eu queria, olha, está isso. E pôs aí em cima da mesa e ela foi a juventude, traz a cabra morta. Na altura foi aflitivo. Foi muito aflitivo, foi. E depois o patrão disse assim para mim, deixa lá, vai-se já fazer fogueira ao forno e estou cá a cozer a carne. Não ralhou comigo. E fui uma vez também, fui trabalhar para Coimbra, ali, e estive no lar das enfermeiras a trabalhar, que elas iam, depois vinham à noite, e depois a gente tínhamos de dar comer assim leite e tínhamos de dar pequeno uma coisa à noite de leite, pão, essas coisas todas. E depois deram a mosca, vim-me embora. E eu digo muita vez, quando eu cheguei à ponte, haviam-me dado uma carga tão grande de porrada para eu voltar para trás. Porque hoje estava empregada no hospital, ou já estava reformada, e assim não vim embora para casa. Não aconteceu. Pois foi a minha vida, foi apanhar ervas, a tratar de gado, nunca estive em casa, para ir aos armários, fui para a Venda Fé morar, o senhor Arlindo sabe onde foi, e para subir acima dos armários era em cima de 2 bancos, para ir buscar os pratos. Andava com as ovelhas, por lá, e com cabras, e a apanhar erva. E depois a fomita chegava e eu mamava nos dedos das cabras. Foi assim a minha vida, a fome era assim. Foi assim a minha vida. Fora o resto, Jesus, tinha muita coisa para contar, mas para agora já chega. Sim, então, tia Carolina, também estava a espreitar aí há bocadinho, também trouxe umas fotografias para nos mostrar. Mas é de trabalho. Eu trouxe
Só trouxe coisas de trabalho que agora nem sabem o que é fazer estas coisas assim, olha. Era encalar as morcelas e as paleias, porque eu fazia para um talho, para um talho para vender. Aqui andava a azeitona, mais meu marido, e a estender as mantas, que agora não fazem nada disto, esta mocidade nova. Aqui estava a aquecer lá o almoço, que até acho que era um tacho com chanfane, que tinha sobrado da festa de Bruscos. Faziam almoços Pois na lá, altura das olha, festas. aqui era lá a comer no chão, no terreno. Este é na piscina em Condeixa. Muito bem. Tem aulas na Era a piscina? Telma. Andei lá. Este é nas Bracas do Casmilo. E este é na Senhor do Circo. Este é a azeitona. A minha vida também foi sempre assim de trabalho, mas a mocidade foi linda, que nós não é como agora. Nós ao domingo juntávamos as raparigas e os rapazes e dançávamos e jogávamos a piela, jogávamos o anel, jogávamos o rabinho truchado, e era uma mocidade que se unia ao domingo e andámos sempre assim a fazer jogos, e agora é só de volta do tic-tic. Acha que na altura as Agora é pessoas só eram do mais tic-tic, unidas? tic-tic e o TikTok, e agora é os TikToks e não sabem fazer mais nada. Mas antigamente era. Que é que agora há outras liberdades, não podíamos sair para nenhum sozinhas, tinham que ir alguém sempre a acompanhar a gente, porque não era como há agora, não tínhamos liberdade como há agora. Não podiam ir para onde Não queriam. podíamos ir para onde queríamos, tínhamos que ser acompanhadas de qualquer pessoa mais idosa para romarias, íamos para romarias, mas não era como agora. Mas pronto, também trabalhei sempre em casa e na agricultura, nunca nem andei na tropa, nem me morreu nenhuma cabra. Pois. Cala que sai. Pode sair alguma coisa. Calma. Não andei na tropa, não se usava naquela altura. As mulheres... Nunca tiveste ovelhas? Eu não tive ovelhas e cabras e coelhos e galinhas, até bezerros eu criei. Até bezerros eu criei. É bom, eu não tive ela. E ia lavar ia da torre, carregada com roupa para o Rio da Fonte lavar. E era fraldas de pano, eu tinha os 3 filhos, com 3 anos de diferença. E era fraldas de pano, não era como agora, que é de pôr fora. Tínhamos que lavá-las para o rio. Muito bem. Pois, Então, passando aqui a palavra aos mais novos, agora que ouvimos estas histórias todas, contem-me lá, começando aqui pelo Diogo Almeida. Também te morreram cabras pelo caminho? Também ias lavar a roupa ao rio? Certamente que nenhuma das histórias que nós teremos aqui será igual a estas grandes pessoas que temos aqui à frente, porque eu tenho 20 anos e não fiz nem metade, só estudei. Por isso é de louvar aos 13 anos já irem trabalhar, que a minha idade já estarem noutro país e de viver em condições que são o que são. Pronto, e acho que primeiro agradecer por estas histórias, porque para nós é muito importante ouvir isso, e um bocado também para termos noção das regalias que temos agora e da facilidade das coisas, porque antigamente iam roubar o leite nas cabras, para nós sai de um pacote. Por isso é essa a facilidade. E muitos miúdos hoje em dia pensam que o leite só vem do pacote e não sabem. Pronto. Por isso é de agradecer essas histórias e divulgar às pessoas essas histórias. Acho que este meio rural, nós que vivemos neste meio rural, apercebemos estas histórias porque os avós, amigos, tios, acabamos sempre por ter essa informação de histórias e que nos acabamos sempre por rir. Mas pronto, eu acho que queres que eu partilhe uma história minha? Quero. Pareces-me entusiasmado. Opa, então, certamente não fui para a guerra. Exatamente. Mas
pronto, é à base de estudo e se calhar as cabras que nós levávamos, certamente que não era do... Exatamente. Agora apanham-se outras cabras. Agora o tipo de cabras que se leva para casa é diferente. A cabra era verdadeira, mas essa não é verdadeira. Pronto, é essas histórias que hoje em dia o pessoal da nossa idade tem, que é à base da facilidade de tudo. Acho que não há assim nenhuma história, depois de ouvir estas 4 histórias, não há nenhuma história que seja tão gratificante como esta. É. E tu, Bernardo? Só queria dizer uma coisa em relação a essa história. Eu hoje lembrei-me, fiz 15 anos, quando eu fiz 15 anos... No dia que eu fiz 15 anos, estava a trabalhar em Bruscos, na minha terra natal, onde existe a minha casa, que ainda tenho hoje, e que existia a minha mãe e as minhas tias, com quem eu vivia. E fui trabalhar a dias em Bruscos, na mesma terra, no mesmo lugar, no dia que fiz 15 anos, e não fui ver a minha mãe, nem tive acesso à minha mãe. Muito bem. Muito obrigada pela partilha. Hoje temos sala cheia e tivemos aqui uma intervenção do público. Muito obrigada. Pronto, tiveram aqui a falar de andar com as cabras e isso tudo, e eu, com os meus 16 anos, fui agora, há uns dias, pela primeira vez, ajudar o meu avô com as ovelhas. Pronto, foi uma experiência diferente daquilo que eu se calhar estou habituado a fazer diariamente. Se eu gostava de repetir, nem por isso. Andei a correr de um lado para o outro, atrás das ovelhas, que elas fugiam e, de certa maneira, pronto, gostei, mas dá demasiado trabalho. Eu sou uma pessoa meio preguiçosa. É. E pronto, acaba por ser um bocado isso. Vou tendo algumas experiências mais semelhantes aqui aos mais velhos, mas nunca da maneira que eles viveram, e acho que me ajudam um bocado a perceber as histórias que eles contaram, mas acho que nada assim de especial, não tenho nada assim de especial para contar. Ok, e uma memória que tenhas dos teus avós? Lembro-me de fazer muito barulho na cozinha da minha avó, com o meu avô a bater nos tachos e nas panelas, que o meu avô gostava muito de cantar, e nós fazíamos a festa na cozinha da minha avó, com as panelas e com os tachos a bater, e felizmente dessas experiências com o meu avô tive muitas. E também cantavas com o teu avô? Eu não lhe chamava cantar. mas eram músicas? Era. Lembras-te de algumas? Que músicas eram que vocês cantavam? Músicas populares, antigas, que algumas ainda as canto hoje e toco no grupo de cantares de Vila Seca. Às vezes lembro melhor do meu avô, que já faleceu, e pronto, emociono-me, mas pronto, é isso. Foram memórias muito felizes. Ok, foram memórias felizes. Pronto. E tu, Isa? Eu não sei, eu lembrei-me da história, eu lembrei-me de uma comparação pessoal. Eu ando nos escuteiros e quando eu tinha 6 ou 7 anos nós fomos para um acampamento e fizemos um raid, que é uma caminhada, não é? E eram tudo crianças dos 6 aos 10 anos. E a certa altura já tínhamos caminhado assim uma boa parte do caminho e começamos todos a pedir água aos nossos chefes. E eles dizem-nos todos: então, mas vocês não têm os vossos cantis? E, ao contrário, assim foi negada a água. E a nós próprios, de tal inocência e tal... pensávamos que tudo ia ser feito por nós. E nem sequer nos passou pela cabeça: se calhar é boa ideia irmos encher os nossos cantis antes de irmos andar. E foi a meio do caminho que percebemos que
as nossas garrafas vazias não nos iam saciar a sede e não iam fazer isso por